Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognósticos do calendário curtinho que teremos hoje da NBA. 4 jogos para analisarmos nesse dia 21/11 de 2024, mas vamos trazer aqui para vocês as melhores opções, sempre se baseando em números e estatísticas. A meta para esse vídeo de hoje é de 200 likes, clique no botão de joinha que está aqui embaixo, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Se você ainda não conhece o Sexta de Trade, aqui tem análises e palpites todos os dias, então segue a gente, ativa o sininho para poder conferir as nossas informações que a gente traz, as nossas opiniões a respeito dos jogos, mesmo que vocês discordem de tudo que a gente está falando, quanto mais canais que falam de bets vocês assistirem, melhor vai ser para você formar a sua própria opinião. É sempre bom ter segundas, terceiras opiniões, etc. E aqui a gente sempre se baseia em números e estatísticas no nosso grupo VIP também, inclusive promoção, 20% de desconto para vocês até o final desse mês, garantirem aí a oportunidade de estar com a gente, aprender muito. É o grupo VIP mais completo do mundo, o melhor custo-benefício. Lá, o nosso objetivo, mais do que passar tips para vocês, é ensinar vocês como criar uma boa tip. Também a gente sempre passa os nossos bingos especiais lá para vocês. Ontem a oddzinha 4 bateu mais uma vez, estamos com uma sequência espetacular, mais de 70% de aproveitamento nessas nossas odds de 3,75 para cima nessa temporada. Então confiram lá, chamem no WhatsApp, vejam todo o conteúdo que a gente entrega sem compromisso. Quem sabe vocês não entram nessa com a gente, beleza? Bom, pessoal, tem link aqui na descrição da BetWinner para você garantir bônus de até 100%. Também o nosso canal de cortes. Também confira lá o nosso Instagram, @sextadetrade. Vai ajudar muito se vocês seguirem a gente. Ontem a gente deu uma dica especial pra galera, vídeo exclusivo no Instagram, por isso é importante vocês seguirem, a respeito do Giannis, que teve uma pontuação espetacular. Também tem um link na descrição do nosso grupo free, o grupo gratuito lá do WhatsApp, onde a gente passou de fato, de forma concreta ali, a melhor tip para investirem no dia, que era pelo menos 30 pontos do Grêmio. Beleza, vamos começar aqui com Hornets e Pistons. Aqui a gente já tem uma duplinha para vocês. Os Hornets jogam em casa, desfalcados do Mark Williams e também do Nick Richards. Miles Bridges é dúvida para hoje. O Trey Mann também, dois jogadores importantes para mim, os principais talentos ofensivos desse time, ao lado de Brandon Miller e LaMelo Ball. Do outro lado, nós temos ali os principais defensores à disposição do lado do Detroit Pistons. E por que eu estou destacando esses defensores? Porque é em cima da boa defesa do Detroit que eu vou acreditar, e a gente vai duplar com uma boa pontuação dos Spurs, que hoje enfrenta o Utah Jazz, jogando em casa, é verdade, sem o Victor Wembanyama, e o Chris Paul é dúvida, muito importante para hoje, vamos ficar de olho, porque ele é o grande maestro dessa franquia. Mas o nosso palpite aqui vai ser uma boa pontuação do San Antonio Spurs, esperamos mais de 104,5 pontos deles, e nós vamos colocar aqui um under na pontuação do Charlotte Hornets. Os Hornets são uma das 10 piores defesas da NBA, enfrentam hoje o Pistons, que são uma das 10 melhores defesas da NBA, e a gente consegue fechar essa oddzinha aqui em torno de 1,50, colocando mais de 104,5 pontos dos Spurs e menos de 117,5 pontos dos Hornets. Por que a gente acredita nisso? Bom, como falamos para vocês, os Hornets não são um ataque exemplo na temporada. Por 100 posses de bola, é apenas o sexto melhor ataque da NBA, e nessa temporada especificamente, o Charlotte Hornets também não vem jogando num ritmo tão alto. Antes eles pontuavam bem, porque eles jogavam com tanta velocidade que, mesmo sendo pouco eficientes, eles tinham tantos arremessos por minuto que eles conseguiam volta e meio um over. Dessa vez eles são quase um dos 10 times mais lentos da liga, o Pistons é um dos 10 times mais lentos da liga, e eles também são uma defesa de top 10, ou seja, teremos um jogo mais cadenciado aqui, com a defesa física dos Pistons prevalecendo contra o ataque ali pouco eficiente do Charlotte Hornets. Nós estamos falando aqui de um Detroit que tem o quinto melhor aproveitamento em rebotes da NBA. Isso pode garantir não só que eles tenham pontos de segunda chance, para quem sabe pontuarem bem, mas também para evitar que o Hornets tenham pontos de segunda chance, já que o rebote defensivo dos Pistons pode fazer a diferença hoje também. Outro número interessante que a gente traz para vocês aqui é que nos últimos 10 jogos os Hornets marcaram 105,4 pontos de média. Eles não conseguiram superar os 117,5 pontos em nenhuma dessas 10 partidas mais recentes que fizeram, e contra o Detroit Pistons eles pararam em 108 pontos. Isso que contra o Philadelphia eles jogaram prorrogação e mesmo assim fizeram apenas 105 pontos. Do lado do Detroit, os últimos 10 adversários que eles enfrentaram, eles sofreram 109,4 pontos de média, eles sofreram aí, menos de 117,5 pontos em 60% dessas partidas, e nos jogos em que eles sofreram mais, eles tiveram ou prorrogação, foram 2 prorrogações, contra o Miami Heat e contra o Milwaukee Bucks, e contra o Atlanta Hawks e o Chicago Bulls, a gente estava falando de 2 ataques ali que jogam na velocidade muito alta, são os 2 times mais rápidos da NBA, então eles conseguiram compensar a falta de eficiência deles com um número alto de arremessos contra os Pistons. Então, perfeitamente justificável esse número alto de pontos que eles sofreram, também justificável
porque eles enfrentaram ali adversários que são melhores ofensivamente do que o Hornets. Já do outro lado, estamos falando aqui de um San Antonio Spurs que joga em casa, que também é muito positivo, a linha é baixa, tá? Por isso que mesmo com o Mbanyama de fora, Devin Vassell e o Sohan não jogando, eu acredito nesse over, porque do outro lado nós temos ali o Utah Jazz, que além de ser uma defesa muito ruim, eles jogam sem o Walker Kessler, seu principal protetor de aro. Eles vêm jogando recentemente com o John Collins improvisado na posição, mas o John Collins é ala pivô ou ala, então ele acaba sendo muito baixo, longe do ideal para poder atuar no garrafão, então fica um pouco mais fácil de você produzir contra o Jazz, principalmente nesse setor, que é perto da cesta, e mais do que isso, o Jazz fica um time mais leve, mais rápido, que gasta pouco relógio, e consequentemente eles têm mais posse de bola por minuto, mas eles também vão dar mais posse de bola por minuto para os seus rivais. Então o San Antonio Spurs pode ferir esse garrafão fragilizado aqui do Jazz, que mesmo com o Walker Kessler foi ruim durante a temporada. E apesar dos Spurs não ser um ataque exemplo nessa temporada, o Jazz é quase um dos 10 times mais rápidos da NBA, e quando a gente fala de aproveitamento em rebote defensivo deles, eles têm um dos 10 piores da liga. Então os Spurs podem conseguir pontos de segunda chance, depois de errarem arremessos, né, com rebotes ofensivos aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 20 jogos do Utah Jazz, eles sofreram 118,9 pontos de média para os seus adversários nos últimos 20 jogos recortados, e se formos organizar aqui em um formato decrescente, podemos observar que eles sofreram mais de 104,5 pontos para todos os adversários que eles enfrentaram. Inclusive, o San Antonio Spurs enfrentou eles 2 vezes nesse recorte, esperamos que isso aconteça hoje mais uma vez. Vamos falar aqui a respeito de Raptors e Timberwolves. O Toronto Raptors joga em casa hoje, mas eles venceram apenas 3 jogos dos 15 que fizeram, um retrospecto bem ruim, enquanto que o Timberwolves é um time com aproveitamento ali mais mediano para cima, digamos assim. São 8 vitórias nos últimos 14 jogos que eles fizeram. Hoje, apesar de jogar como visitante, eles enfrentam uma defesa muito ruim, com desafio, acima de tudo, de pontuar bem. Ou melhor, de vencer o jogo, porque pontuar bem é algo que eu espero dessa equipe do Timberwolves, desde que eles estejam saudáveis. Estamos falando de uma defesa muito frágil, que é a do Toronto, um time que também joga no ritmo muito alto. E quando falamos a respeito de apostas, falamos a respeito de assumir riscos também. Não dá pra saber se vai ser over, se vai ser under. Por isso eu sempre falo, se você tá começando, coloque em valores baixos. Aqui, a gente acha que vale a pena assumir esse risco. De acima de 113,5 pontos, ontem tivemos um green ali quad em torno de 83 ali no over em pontos dos Cavs, porque o mercado tinha regulado um pouco mal ali as questões de pontuação. E por mais que o Timberwolves não seja em relação aos Cavs um ataque tão eficiente, eles vão enfrentar uma defesa tão ruim quanto, ou pior, no caso a do Toronto, em relação aos Pelicans que o Cleveland ontem enfrentou. Acontece que o Toronto Raptors nos últimos 20 jogos, eles sofreram uma média de 120,2 pontos por jogo, e eles sofreram mais do que o que a gente busca para hoje, que são acima de 113,5 pontos em grande maioria das partidas. Apenas em 6 dessas 20 eles não sofreram mais do que isso, inclusive o Timberwolves teve essa tal dificuldade lá no comecinho da temporada. Porém, a defesa do Toronto foi só piorando e, consequentemente, eles foram sofrendo mais pontos. O Toronto Raptors é a 5ª pior defesa por 100 posses de bola da liga e são também um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos. O Timberwolves pode garantir pontos de segunda chance nessa partida. O Minnesota é um dos 10 melhores ataques por 100 posses de bola da NBA e, com isso, eles podem conseguir bons pontos, principalmente porque o Toronto é um time que está quase entre os 10 mais rápidos da NBA. Eles gostam do jogo de transição, de um jogo mais veloz. E com o Timberwolves tendo bastante volume no garrafão, onde o Toronto Raptors também sofre muitos pontos, com Julius Randle, Rudy Gobert, e até com as infiltrações ali, por exemplo, do Anthony Edwards, além do Naz Reid vindo do banco, eu acredito que eles possam produzir bem contra essa que é uma das piores defesas da NBA. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar de Lakers e Magic, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem o like, já clicaram no botão de joinha, uma tarefa simples, não custa nada e ajuda muito a gente. Seja membro do canal se você quer ajudar nosso projeto a seguir acontecendo, trazermos vídeos aqui para vocês gratuitamente, é só clicar no botão que tá aqui embaixo de seja membro, um valor simbólico, ou seja membro do nosso canal através do grupo VIP. Lá vocês vão ter análises diárias, melhores palpites para hoje, para todos os outros dias também da semana e conteúdos exclusivos, guias, e-books, muito material que você só encontra lá, feito por mim mesmo, assim, então é muito esforço e dedicação para poder entregar o melhor para vocês, e esse conteúdo ainda vai ser atualizável, então assim, fiquem de olho, não percam, porque certamente vocês serão apostadores melhores com esse conteúdo. Falando de Lakers e Magic, o Magic hoje joga fora de casa, depois de um jogo consecutivo. Eles jogaram ontem contra os Clippers, perderam sem descanso e sem o seu melhor jogador, Paulo Banchero. Do outro lado, o Anthony Davis é dúvida para hoje, o Rui Hashimura também, mas vamos se apegar ao AD, que é o jogador mais importante para essa partida, para que a gente possa confiar na vitória dos Lakers, que é o que acreditamos para hoje. Eles vão jogar em casa, vem de uma sequência positiva, tem os melhores jogadores individualmente falando, atacando e defendendo, jogam em casa, estão descansados em relação ao Orlando Magic, e a vitória deles aqui já está pagando em torno de 50, que acho que é o suficiente. O histórico recente também é favorável, são 7 vitórias nos últimos 8 encontros a favor do Los Angeles Lakers. A última derrota dos Lakers foi fora de casa,
né? E foi com o Orlando Magic um pouquinho mais saudável do que eles estão hoje, ou pelo menos com o banqueiro à disposição. E estamos falando aqui de um Los Angeles Lakers que tem no Anthony Davis e no LeBron disparados os melhores jogadores em quadra, que pode facilitar a nossa vida hoje. O melhor jogador do outro lado, que é o Franz Wagner, vai ser marcado muito provavelmente pelo LeBron James, então ele pode enfrentar algumas dificuldades aqui. Considero o banco dos Lakers melhor, apesar dos Lakers sempre complicarem ali, né, jogos fáceis, até porque os outros times gostam de se destacar contra o LA, principalmente jogando ali na arena deles, eles se esforçam um pouquinho a mais, dá pra ver isso, mas os Lakers devem ser favoritos para essa partida aqui. Eles que, se formos olhar aqui friamente nos números, vão ter muita coisa pior do que o Orlando Magic, isso não dá para negar, mas a gente precisa entender que esse Magic desfalcado do seu principal jogador tem uma matemática diferente aí por detrás, beleza? O Los Angeles Lakers nessa temporada tem 10 vitórias e 4 derrotas, estão mais bem posicionados do que o próprio Orlando Magic, jogam numa conferência mais difícil, ou seja, a tarefa dessas vitórias também são mais difíceis, mas apesar de eu falar da boa sequência dos Lakers, precisamos ponderar, eles enfrentaram muitos adversários ruins, como os Raptors, os 76ers vêm muito mal, né? Os Spurs, Pelicans e o próprio Jazz. Só enfrentaram aqui um bom adversário, no caso o Memphis Grizzlies, mas também estava desfalcado do Ja Morant. Só que do outro lado, o Magic também enfrentou muitos rivais ruins, né? Eles tiveram uma sequência de 6 vitórias consecutivas, mas pegaram o Suns sem o Durant, sem o Bradley Beal, pegaram o 76ers ali mal também, o Indiana Pacers, que é uma das piores defesas da liga, o Hornets, Wizards e Pelicans, que eu não vou ficar surpreso se não pegarem nem play-in nessa temporada. Então, ignorando um pouquinho até essa sequência aqui, esse histórico, apenas dando uma moralzinha a mais pro Lakers, porque a sequência deles não foi quebrada ainda, diferente do Magic, acredito que eles possam vencer e se destacar hoje. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência, sempre comentem aqui embaixo o que vocês concordam, o que vocês discordam, se vocês acham que faz sentido alguma tip pra gente dar a nossa opinião e sempre que possível nós respondemos vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!